é o tema agora do nosso tópico de aula. Então, o que eu quero focar hoje, e não sei até onde eu vou conseguir, porque eu também não queria me estender muito, já são quase 11 horas, então a gente tem uma horinha aí de aula, mas eu queria mostrar para vocês que existe uma unificação metodológica. Então, modelos lineares hoje englobam grande parte dos testes estatísticos clássicos frequentistas, os mais básicos. Então, você não precisa fazer distinção do que é uma regressão, do que é uma ANOVA, isso tudo já está unificado, então a gente fala de modelos lineares. Quero ver se eu consigo falar para vocês sobre variáveis indicadoras, ou variável dummy, vocês vão encontrar o termo dummy também, que é como a gente faz, como é que a gente usa as variáveis categóricas dentro dos modelos lineares. Então, existe uma transformação dessas variáveis, e essa transformação é essa transformação para variáveis indicadoras. Agora, o mais importante para a gente é a construção e a interpretação do que a gente tem no modelo linear. Então, isso eu acho que é o principal. E eu vou tentar focar mais nessa construção e principalmente na interpretação do resumo que a gente tem, das coisas mais importantes que a gente tem nos modelos. Não vou falar sobre diagnóstico dos modelos, vocês têm lá um link da outra disciplina que a gente ministra no programa, que é Planejamento e Análise de Dados, e nessa disciplina ela tem lá um tutorial sobre diagnóstico de modelos lineares, então eu deixei lá para vocês poderem olhar o diagnóstico do modelo. Ele é feito, como eu falei na pergunta que vocês me fizeram, que ele é feito depois que a gente constrói o modelo, principalmente olhando para os resíduos desse modelo. Então vamos lá, os testes clássicos estão aqui colocados nessa tabela, a gente tinha um monte de nomes diferentes, que quadrado, teste T, ANOVA, regressão, regressão múltipla, ANCOVA, regressão logística. Grande parte dessas análises clássicas a gente engloba dentro de modelos lineares. Nesse quadro aqui a gente tem todas essas variáveis que são contínuas aqui, ó, elas são modelos lineares. Então a gente usa um único arcabouço metodológico para fazer essas análises. Antigamente a gente tinha que decorar uma tabela enorme com relação a qual tipo de variável que a gente tem, então isso é uma coisa bem importante, a gente precisa ainda ter consciência e conhecer as nossas variáveis, então saber qual é a natureza da variável que a gente está trabalhando, mas você tinha que saber se a variável resposta, se ela é categórica, ou era contínua, se era proporção, se era categórica, se ela era ordenada ou não ordenada, e você tinha que saber qual que era as predicções de natureza para você escolher qual teste que você ia fazer. Então a gente não precisa mais fazer isso, mas sim a gente precisa ainda conhecer bem as nossas variáveis. Isso a gente já, desde o planejamento, então a gente já pensa nas variáveis, qual que vai ser a natureza delas, quando a gente está planejando o trabalho, antes de começar a fazer as coletas. Então, todo esse arsenal, né, de ferramenta analítica que a estatística clássica frequentista construiu nos mais de 120 anos atrás, né, desde o começo do século XX, de 1900 e pouco, foi quando essas análises começaram, teste T, ANOVA, né, foram desenvolvidos. A gente hoje trata tudo isso como uma coisa só. Eu não vou passar para o R, eu vou tentar falar aqui o máximo possível nos slides, e depois eu vou passar para o R se houver tempo, para mostrar uns outros conceitos também que são importantes. Mas vamos lá ver o modelo linear. O que é o modelo linear? É um modelo de uma reta. Então, basicamente, o modelo da reta é definido por dois parâmetros. O intercepto, ou seja, o ponto em que a reta cruza o eixo x no zero, então quanto que é o y quando o x é zero, e a inclinação. Então, esses dois parâmetros definem uma reta. E a gente tem mais um elemento que está aqui, que é essa variabilidade que a gente tem nos dados que não é explicada por essa reta. Então, isso é o resíduo do modelo, essa variação não explicada do modelo. E esse resíduo, esse erro, ele está associado a uma distribuição normal com média zero e um dado desvio padrão. Então, esse é o conceito que está por trás de um modelo
linear bem simples, só com uma variável preditora, que é esse x que está aqui. Então, variável resposta, y, variável preditora, x. Então, vamos simular um conjunto de dados para vocês entenderem o que significa esse modelo que está por trás. Esse modelo é uma simplificação que a gente faz dos dados para a gente poder interpretá-los, porque os dados em si, né, se a gente não faz essa simplificação, não coloca eles dentro de um modelo, a gente não consegue interpretar, fica difícil de interpretar. Tá? Então, assim, a gente simplifica os nossos dados, o quê? Em 3 parâmetros, que são esse aqui, ó, alfa, o intercepto, a inclinação, e esse valorzinho que está aqui, que é o desvio padrão, associado a esse termo que está aqui. Tá? Então é só isso que a gente precisa, a gente pegou os nossos dados e transformou ele nesses 3 parâmetros que a gente vai interpretar depois biologicamente. Então vamos simular dado, porque simular dado é uma coisa que ajuda a gente a entender uma engenharia pouco reversa, mas a gente vai simular um cenário, e a partir desse cenário vamos criar o nosso modelo. Então, vocês vão fazer isso no tutorial, tá? Primeira coisa que eu estou fazendo aqui nessa linha de comando é fixando a semente aleatória do computador, então do R. Então o R vai fixar a semente aleatória. O que isso significa? Significa que eu ainda vou usar valores, se eu pedir, por exemplo, como eu peço aqui, nessa função R enorme, para ela me retornar valores aleatórios, ela vai continuar me retornando valores pseudo-aleatórios. Então, esse é o termo técnico para os valores que a gente chama de aleatórios no computador, não existe algo que seja completamente aleatório mesmo, então é chamado de pseudo-aleatório. Mas o que a gente faz aqui a gente fixa a raiz dessa produção de valores aleatórios no computador, e com isso, se alguém produzir essa mesma linha de comando, onde a gente tem algo que é aleatório, e aqui, essa linha de comando vai produzir o mesmo resultado. Tá? Então é para você poder, por exemplo, para que nós todos, por exemplo, se a gente for fazer as mesmas coisas, e eu quero ilustrar algo para vocês, que vocês tenham também os mesmos valores sendo produzidos. Tudo bem? Então é só isso. E a gente vai usar isso também no tutorial. Aqui, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Estou produzindo uma variável x1, chamando x1, que é uma sequência de valores que vão de 1 a 5, com intervalos de meio. Tá? Então, são esses valorzinhos que estão aqui. E eu estou produzindo, aqui nessa linha de comando, algo que para nós aqui vai representar a variável resposta, um vetor y1, e que está definido por uma relação com x, que é um intercepto de 4 e uma inclinação de 3. Então, estou produzindo aqui, ó, multiplicando 3 pelo x, e com isso eu defino essa inclinação dessa relação. É só isso. Então, eu defini aqui a reta, e além disso, eu coloquei aqui algo que é uma variação normal. Então, peguei 9 valores, por quê? Porque aqui eu tenho 9 valores, é isso? 1, 2, 3, 4, 9 valores, com média 0 e um desvio padrão de 2,5. Então, são valores de distribuição normal com média 0 e desvio padrão de 2,5, tirou esses valores lá dessa distribuição teórica, essa distribuição probabilística, e somou para a gente ter esse valorzinho que está aqui, que seria a nossa variável resposta, que são esses valores que estão aqui. Tudo bem? Estou criando uma situação que é muito similar ao que a gente esperaria que acontecesse quando a gente estivesse coletando dados. Tá? Dados de 2 variáveis numéricas, e a gente vai considerar esses dados como sendo dados reais, se a gente tivesse de fato ido lá, coletado esses dados em campo, e a gente vai analisar esses dados agora. Então esqueçam que a gente simulou esses dados. Imagina que a gente tem uma variável x e uma variável y, uma variável x preditor e uma variável y resposta. Tá? Então, para ficar... Então, qual que é a nossa meta, então, se a gente tem isso como dado, né? Então, são os dados que a gente coletou. A nossa meta
já que essas duas variáveis são variáveis numéricas contínuas, a nossa meta é estabelecer essa relação da melhor forma possível para que a gente consiga estimar os parâmetros associados a esse modelo que vai agora representar os meus dados. Tá bom? Então a gente parte, quando a gente está fazendo a nossa análise de dados, a gente parte desse ponto, a gente tem os dados ali e a gente quer primeiro fazer a representação desses dados de uma forma simplificada para a gente poder fazer a interpretação do que está acontecendo ali. Pois bem, como é que a gente faz a estimativa desses parâmetros? Tem dois métodos básicos que a gente usa. A gente usava tradicionalmente algo que eu vou mostrar para vocês aqui, que chama de técnica dos mínimos quadrados, e a gente usa hoje com mais frequência a verossimilhança. O que são esses valores? Esses valores nada mais são do que valores que definem o quanto que meu modelo está ajustado aos meus dados. Então, quanto mais ajustado, melhor. Então, é isso que a gente quer. A gente quer o modelo que seja mais ajustado aos nossos dados. Mas da onde começa, então, essa técnica dos mínimos quadrados? Ela começa com um valorzinho que é o fulcro. O fulcro é o centro de massa dos dados. Ele é a média do x e a média do y. Então, esse valorzinho, analiticamente, a gente sabe que ele está dentro do melhor modelo possível para explicar essa relação linear. A gente sabe que sempre a melhor reta possível para explicar essa relação vai passar por esse ponto. Então, a gente parte dele, já que a gente sabe que ele é um ponto que vai estar lá na nossa reta. A gente só precisa de mais um ponto, né? Uma reta, a gente define uma reta por 2 pontos, né? Então, se a gente tivesse mais um ponto, a gente conseguiria definir a reta. A gente não tem, mas a gente vai definir um outro valor para essa reta, que é a inclinação. Tá? Então, pode ser uma reta aqui, horizontal, pode ser uma reta que passa aqui. Provavelmente uma reta que passa por aqui vai ser melhor ajustada do que uma reta que passa por aqui. Então, essa é a meta. A meta é a gente buscar uma reta que represente melhor essa informação que está ali. Então, podia ser uma reta no zero? Podia. Esse é o nosso modelo nulo. Tá? Então, esse é um modelo em que a variável x não explica nada da variável y. Então, vamos lá. Esse aqui, como é o nosso modelo nulo, ele também é a variação total dos nossos dados, que nem na nova. Vocês lembram que na nova a gente tinha a variação total, representada pela grande média. Aqui a gente também tem a variação total desse modelo linear, representada por esse modelo, onde você tem uma linha horizontal, aonde? Na média do y. Então, esse modelo aqui, ele tem, se você calcular os desvios quadráticos associados a esses resíduos, ou esses desvios, a gente tem esse valor, que é a variação total dos nossos dados para esse modelo, onde a nossa variável preditora, ela também é uma variável contínua. E a gente quer buscar, então, qual que é a melhor reta que minimiza esses desvios quadráticos. Tá? Então, isso aqui é a variação total que a gente tem nos dados, ou seja, é a pior reta possível que a gente tem para representar os nossos dados. Quer dizer, uma das retas ruins que a gente tem para representar poderia ser a melhor reta para representar os dados também. E a gente quer buscar o quê? A reta com a inclinação passando pelo fulcro, que minimiza esse valor de desvios quadráticos. Esse é o método chamado de mínimos quadrados. Tá? Então, é você minimizar esse valor dos resíduos quadráticos que a gente tem, essa soma. Então, vamos lá buscar essa reta. Então, a gente está variando a inclinação da reta em relação ao fulcro. Esse aqui são os valores da inclinação. Então, eu estou variando essa inclinação, e aqui eu estou calculando os resíduos quadráticos, as somas quadráticas. Isso aqui é um valor multiplicado por 100, tá? Isso aqui é 5 vezes 100 é 500. Então, a gente está calculando, chegando num ponto em que a gente minimiza os desvios quadráticos. E esse ponto aqui que minimizou os desvios quadráticos,
é a inclinação que melhor explica os nossos dados. Tá? Então, a gente poderia calcular os mínimos quadráticos, nesse caso simples, dessa forma, quer dizer, simulando valores de inclinação e buscando aquele que minimiza os desvios quadráticos, mas a gente não precisa, por quê? Porque tem uma solução algébrica para isso, e a gente vai lá e calcula qual que é os mínimos quadráticos. E se a gente estivesse usando a verossimilhança, é a mesma coisa, o mesmo padrão. A verossimilhança é um valor associado à probabilidade dos dados serem gerados. Ele não é a probabilidade dos dados serem gerados, com aqueles parâmetros, mas é um valor proporcional a essa probabilidade. Então, ele vai dizer o quanto também aquele modelo é capaz de gerar os dados que estão ali. Então, quando a gente maximiza essa probabilidade, ou esse valor que é proporcional à probabilidade, a gente está também buscando a melhor solução para esses casos. A única diferença é que se a gente estivesse aqui calculando a verossimilhança, a gente estaria procurando a maximização da verossimilhança, o ponto mais alto. Né? Qual que é o valor maior que a gente tem desse valor, que é uma proporção da probabilidade da gente gerar esses dados com esses modelos que estão aqui. Tudo bem? Então, a gente, a partir disso, né, e a gente usa essa técnica numérica quando a gente tem casos mais complexos, então, modelos mais complexos a gente usaria, então, essa busca, né, a gente teria otimizadores que são algoritmos para buscar, né, fazer isso que a gente está fazendo, mas com mais eficiência do que simplesmente pegar alguns valores e simular esses valores ali. Tá? Então, daí o que a gente faz? A gente busca esse valor que é o mínimo quadrado, e aqui nesse ponto vai ser a inclinação que representa melhor esses dados que estão aqui. Então, eu consegui construir meu modelo linear, consegui estimar os dois parâmetros que são os parâmetros mais importantes para representar esse modelo que está ali. Tudo bem? E o que esses parâmetros nos dizem? O intercepto, ele é simplesmente definir qual que é a minha inclinação, tudo bem? Como eu sei que esse valor aqui, ele faz parte dos dados e da reta, então, a partir desse valor, eu consigo calcular o que seria o intercepto. Tá? Então, esse valor aqui, no x, e esse valor no y, que são as médias do x e do y, com esses dois valores e a inclinação, eu consigo calcular o intercepto também. Tá bom? Então, é uma forma algébrica simples, vocês vão fazer isso lá depois no tutorial. Então, aí a gente tem os dois parâmetros que são importantes, e tendo esses dois parâmetros, a gente consegue, então, representar essa reta, e ela é definida, então, por esse valor que está aqui de intercepto, que seria o valor de y quando x é zero, por padrão a gente podia usar o fulcro, né, como sendo o ponto que define a reta, mas a gente usa esse, que é o x0, quanto que eu tenho no y. E a gente tem a inclinação. O que é a inclinação? A inclinação nada mais é do que o quanto que eu aumento em y ao aumentar uma unidade no x. Quanto que eu vario no y ao aumentar uma unidade. Estou falando de aumento porque isso aqui é uma relação positiva, poderia ser negativo. E quanto que a gente diminuiria no y. Então, quanto que varia y na escala que ele é dado ao variar uma unidade em x. Tudo bem? Então, é isso que representa a inclinação para nós. Biologicamente, também é uma coisa importante, porque é o efeito que a gente tem. Qual que é o efeito de adicionar uma unidade de adubo a mais na escala que o adubo está medido para o crescimento das plantas? É isso aqui que o modelo vai nos dizer. Ele falou assim, olha, a gente tem a estimativa desse valor, e a estimativa desse valor é isso aqui. Tudo bem? E aí a gente tem o que é chamado na estatística de parâmetros da população e as estimativas. Os parâmetros da população
Se a gente voltar lá, quando a gente gerou os dados com essa relação, 4 mais 3. Então, 4 de intercepto mais 3 de inclinação. O que a gente estimou é um pouco diferente disso. Então, a gente estimou como intercepto o valor 2,5 e como inclinação o valor 3,8. Tá? A gente estimou esse modelo. A nossa população tinha isso aqui como o modelo da população, a relação que existe na população. Então, é uma estimativa, e por ser uma estimativa, ela pode trazer, então, essa imprecisão na hora de ser estimada, e a gente pode até calcular essa imprecisão, a gente calcula essa imprecisão quando a gente faz os modelos. Tudo bem? Então, vamos lá. Criando um modelo. Agora que eu tenho, então, minhas variáveis, posso começar meu modelo. A gente não faz isso aqui, a gente não faz a estimativa. Quem faz isso para a gente é o próprio R. Então, a gente não precisa ir lá e calcular essas coisas todas. O que a gente precisa? Simplesmente construir um modelo no R, e ele vai fazer essas estimativas para a gente. Então, aqui eu estou criando um modelo. Como é que a gente cria um modelo? Utilizando as fórmulas no R. Então, a variável resposta em função, então a gente usa o tiozinho, o tio, símbolo de tio, para dizer em função das variáveis preditoras, aqui no caso, uma variável preditora só, que é o x1. E a gente pode continuar essa fórmula, usando o quê? Usando o mais, quando você quer incluir, adicionar, que tem nesse objeto de modelo, que é um objeto da classe LN. Esse resumo básico, que a gente tem como resultado do nosso modelo, está aqui apresentado na tela. E a minha meta nessa aula, e junto com o tutorial, é que vocês entendam todos os elementos que estão postos ali. Tudo bem? Então, a primeira coisa que o summary retorna para a gente de um modelo linear é a fórmula que gerou o modelo. Então, para a gente saber que a gente está olhando para aquele objeto que a gente criou com a fórmula x, né? Então, aqui, ó, a fórmula que a gente usou foi a variável y1 em função da x1, e o dado está aqui, só para a gente ter certeza que é isso mesmo. A segunda informação que ele coloca para a gente é a distribuição dos quartis associados aos resíduos. O que são os resíduos? Os resíduos são os valorzinhos que a gente tem desses desvios que estão aqui. Tá? Então, no momento que a gente construiu o nosso modelo, a gente tem um desvio associado a cada observação em relação ao modelo. Então, são esses segmentinhos aqui, que é o quanto nossa observação se afasta do que é predito pelo modelo. O que é predito pelo modelo? É essa relação linear que está aqui. Tá? Então, para esse ponto, o predito pelo modelo é essa projeção aqui. Para esse ponto, né, para esse valor de x, o que é predito pelo modelo é isso aqui. Então, o que é nossa observação, quanto que nossa observação se afasta do que é predito pelo modelo. Então, esses segmentinhos, se a gente pegar a distribuição deles, a gente pode ordenar eles e colocar eles num vetor e dividir em 4 porções iguais. Essas 4 porções iguais são esses limites que estão aqui. O mínimo, o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, o terceiro quartil e o máximo. Tá bom? São os 5 valores que definem, por exemplo, um box plot. E aí a gente tem os coeficientes. Então, quantos parâmetros a gente tem no modelo linear? A gente tem 2 parâmetros. O parâmetro que define o intercepto e o parâmetro que define o x, que foram estimados, aqui no caso, pela verossimilhança, mas poderiam ter sido estimados também pelos mínimos quadrados, como eu mostrei para vocês. Essas 2 formas de estimação de parâmetros, elas, nesse caso simples, elas são a mesma solução algébrica. Tá? Então, é o mesmo valor que é calculado da mesma forma. E a gente tem, além desses valores, outras informações que são associadas a esses valores. O primeiro deles é o erro padrão. Então, no tutorial a gente explica bem o que é o erro padrão. Eu vou tentar explicar para vocês aqui
E acho que a gente tem um tempinho para mostrar para vocês como é que a gente faz uma simulação para mostrar esse erro padrão. Então, a gente estimou o valor e a gente sabe que existe uma imprecisão nessa estimativa. E a gente consegue calcular também, a partir dos nossos dados, qual que é a imprecisão associada a essa estimativa desse parâmetro, e a imprecisão é esse erro padrão. Tá? A imprecisão do intercepto, e aqui a imprecisão da inclinação, que é esse valorzinho que está aqui. Tudo bem? Vou mostrar para vocês depois como é que a gente tira esse valor daqui. E a gente tem associado a essa estimativa e a essa imprecisão uma estatística T. O que é essa estatística T? Como é que a gente calcula? É a estimativa dividida pelo seu erro padrão, nos dá esse t-valor que está aqui. Então, 2,18 dividido por 2,10 vai dar 1,036, que é uma estatística T. E a estatística T, a gente sabe que a gente consegue associar a essa estatística, que é uma distribuição probabilística, a gente consegue associar a ela um valor de probabilidade. E esse valor de probabilidade é o teste de hipótese associado a se a gente consegue afirmar que esse valor é diferente de zero. Então, ao afirmar que o intercepto é diferente de zero, eu incorro em erro em pelo menos 33% das vezes, ou seja, eu tenho uma incerteza muito grande associada a essa estimativa, o que me faz com que eu não tenha tanta confiança para dizer que esse valorzinho aqui ele pode ser diferente de zero. Em compensação, a mesma coisa aqui para a inclinação. Para a inclinação, eu tenho uma incerteza muito menor, e a razão disso, dividido por isso, me dá um teste T, valor de T, da estatística T, associado a uma probabilidade muito baixa. Maravilha! E essa probabilidade baixa está me dizendo que eu tenho bastante confiança em dizer que esse valor é diferente de zero. E isso é ótimo, porque o valor ser diferente de zero de inclinação associado à variável x1 significa que a variável x1 ela é correlacionada com a variável resposta y1. Maravilha, é isso que a gente queria, né? Saber se tinha essa correlação de fato existe. Se esse valor tivesse uma variabilidade muito grande, assim como esse na sua estimativa, né? Esse aqui tem uma variabilidade grande, uma imprecisão grande relacionada à estimativa, a gente não teria confiança para dizer que existe de fato uma relação entre x1 e y1. Tudo bem? Eu vou parar aqui um pouquinho para tentar explicar melhor o que é esse erro padrão. Pode falar. Ale, tem uma dúvida do Eduardo no chat, perguntando se os resíduos são o que não é explicado ou se é diferente. E ele também perguntou se, eu acho que a pergunta é se os resíduos têm a mesma unidade dos dados analisados ou não. Tudo bem. Vamos lá em partes. Vamos voltar aqui. Os resíduos, que são essa partezinha aqui, esses segmentos. Esses segmentos, eles são o que não é, o quanto que os nossos valores se desviam da estimativa do modelo, tá? Desvios, ou resíduos. A gente costuma chamar isso de resíduos. Então, resíduo é isso aqui, tá? E os resíduos, eles estão na mesma escala da variável resposta. Tudo bem? São esses segmentinhos aqui, estão na mesma escala. Ou seja, na mesma escala de medida. Agora, a variação não explicada, ela não está nessa mesma escala, porque a variação não explicada é esses desvios quadráticos, ou seja, a soma, pegar esses resíduos, elevar ao quadrado e somar. Então, pegar o resíduo, elevar ao quadrado, você já saiu daquela escala que você tinha anteriormente. Então, você está na escala quadrática. Então, por exemplo, se isso aqui fosse metros, os centímetros, a gente teria agora a escala de centímetros quadrados. Tudo bem? Tudo bem. Respondi a pergunta? O Eduardo disse que entendeu, então acho que ótimo. sim. O Marco acabou de mandar outra pergunta,
dizendo: o valor de P do intercepto, se for significativo, como seria interpretado em relação ao X? Aqui não tem interpretação nenhuma. Então, basicamente, o intercepto, quando a gente... Porque, assim, poderia ter uma interpretação e você poderia estar interessado se o valor de intercepto é diferente ou não de zero. Poderia ter uma explicação biológica importante. Nesse caso, não tem. Normalmente, o intercepto ele tem mais variabilidade associada mesmo na estimativa. Então, pensa que o fulcro está lá no meio, né, do centro de massa. Você tem um monte de informação em volta do fulcro. Então, você tem um monte de informação associada a esse ponto, mas nos limites da minha regressão, eu tenho pouca informação, tenho só alguns pontos ali ao redor daquele ponto, e aí você tem mais imprecisão, né, com relação a qualquer desvio que você tenha na sua reta, você vai trazer grande variação aqui, quase nenhuma variação aqui perto do fulcro. Então, o limite, um dos limites, né, que é esse intercepto para a gente, ele vai acabar tendo mais imprecisão na sua estimativa. Nesse caso específico, a gente não tem interpretação nenhuma, mas poderia. Se tivesse interpretação, a interpretação é isso, tipo, esse valor não é zero. Basicamente é isso. Esse é o teste que está por trás aqui. Tá? Então, esse teste é um teste que a gente pode guiar a gente para muitas coisas, mas o teste importante ele está aqui para baixo depois. Tá? E percebam que esse valor ele vai ser o mesmo que esse valor que está aqui. Ele é outra estatística, é o F que está representado aqui. Deixa eu explicar, então, essas coisas para vocês. Então, isso aqui é um guia para a gente, mas a gente tem depois aqui esses valores associados também no resumo do modelo. O que é esse valor de erro padrão associado aos resíduos? A gente também quer estimar algo na nossa população que seria a variabilidade associada à população. Então, o que é esse erro padrão? Esse erro padrão, na realidade, é uma tentativa de estimar algo que a gente gerou lá no começo dos nossos dados. Quando a gente gerou os dados, a gente gerou os dados com esse desvio padrão. Vocês lembram? E esse desvio padrão aqui, ele, na realidade, é o que a gente gostaria de estimar. Você lembra que eu falei para vocês que tem 3 coisas que a gente precisava estimar? Que é o intercepto da população, a inclinação da população e o desvio padrão associado, a variabilidade associada a essa população. São esses 3 parâmetros. Aquele lá é esse parâmetro que a gente está estimando. Então, esse é o erro padrão do modelo, não dos parâmetros. Então, é a variabilidade associada lá na população. Percebam que ele chegou muito perto do que a gente tinha definido para ele lá quando a gente gerou os dados. Tá? Então, é isso que a gente está tentando estimar aqui. Esse R quadrado é o mesmo R quadrado da nossa nova. E essa estatística F aqui é a mesma estatística que eu expliquei para vocês na aula passada também. É a razão entre a variabilidade média explicada sobre a variabilidade média não explicada. Então, basicamente, ela é essa é a variabilidade total, e aqui a gente tem a variabilidade não explicada. Então, a gente calcula os desvios quadráticos para total, calcula os desvios quadráticos para os resíduos, e se a gente fizer a subtração dessas duas coisas, a gente vai ter a variabilidade que foi explicada pela regressão, ou seja, por essa reta. E se a gente coloca, divide pelos graus de liberdade, a gente consegue fazer o quê? Fazer o cálculo do F. E esse F está aqui apresentado para vocês. Eu vou mostrar isso depois com mais calma para vocês, tá bom? Essa estatística F. E também o R quadrado. Se a gente tem a variabilidade explicada, tem a variabilidade total. Se a gente pegar esses desvios quadráticos, a gente pode calcular o quanto de porcentagem da variação dos dados foi explicada pelo nosso modelo.
Esse ajuste de R quadrado é utilizado para a gente tentar estimar o R quadrado da população. Para nós não faz muito sentido, muitas vezes, mas é só um ajuste relacionado ao quanto que a gente tem de amostras e parâmetros que foram calculados nos nossos dados. E esse p-valor está associado a essa estatística F, que tem 1 grau de liberdade, 1,7 graus de liberdade. Tá? Então, você lembra que a estatística F é uma razão de variâncias, e essas variâncias, quando a gente calcula, essas médias dos desvios quadráticos, elas estão associadas aos graus de liberdade. Vou mostrar para vocês isso depois também. Então, basicamente, o que a gente tem é os dados e a variabilidade associada a eles. Então, quando a gente gerou os dados, a gente gerou eles a partir de uma distribuição normal com um certo desvio padrão, que era de 2,5. Então, representar aqui os desvios padrões, a distribuição normal associada a essa variabilidade, e por conta dessa variabilidade na nossa população, que é essa variabilidade está aqui, a gente gerou esses dados que tem algum desvio com relação ao que a gente tem na população mesmo. Tá? Então, essa população que está aqui, ela é capaz de gerar esses valores que estão aqui, porque tem essa variabilidade associada. Então, essa aqui é a premissa, uma das grandes premissas que a gente tem com relação aos modelos, né? Que você tem esses desvios associados a uma distribuição normal, e que essa distribuição normal tem uma variabilidade que é homogênea ao longo de toda a escala. Então, toda a escala do x, você não tem aumento, né? Você tem uma homogeneidade na variação desses dados, ou seja, esse valor aqui é fixo, tá? Para qualquer ponto dessa escala. Então, essas são as premissas associadas ao modelo por conta dessa simplificação que a gente tem. Então, esse é o resumo do modelo, e eu queria mostrar um pouco desses valores para vocês. Como é que a gente calcula, por exemplo, o que são esses erro padrão que está aqui. Então, o que é esse erro padrão que está aqui, da onde ele vem, né? Então, o que é essa imprecisão ao estimar esses parâmetros? Eu vou mostrar para vocês o que é essa imprecisão ao estimar os parâmetros. Isso aqui é o meu mesmo editor de texto, só que agora eu estou nessa apresentação. Então, para fazer essa apresentação, eu misturo códigos de R com textos, e aí, quando eu tenho o código de R, eu coloco dentro de uma caixinha aqui, de um chunk, e esse chunk eu digo para o meu editor que ele é códigos em R. Tá bom? Então, aqui eu queria mostrar para vocês o que são o erro padrão das estimativas. Então, eu vou tentar aqui mostrar para vocês da onde vem. Então, a gente tem o nosso modelo lá, que a gente gerou os nossos dados, e a gente gerou com um certo valor de variabilidade associada na população. Então, isso aqui é a forma da gente estimar. A gente tem o x1, vou mostrar para vocês o x1. Está aqui. Aquela sequência de valores aqui são os valores que eu mostrei para vocês nos slides também. Tá? E o y1 está aqui. Então, isso é como se fossem os nossos dados. E eu gerei isso a partir daquela fórmula que está ali. Né? Então, eu posso gerar de novo outros valores. Então, o x1 não muda, né? Então é uma variável preditora. Teoricamente, não existe variabilidade associada a essa variável preditora, porque a gente fixou ela na hora que a gente planejou o nosso trabalho. Então, por exemplo, se a gente vai administrar uma droga, em ratos, por exemplo, a gente define qual que é a concentração dessa droga antes de iniciar o nosso trabalho. Então, essa definição da concentração, que seria a nossa variável preditora com relação ao efeito que vai causar nos ratos, ela é pré-definida. Então, o que varia aqui é o y1, e a gente pode calcular um outro y, usando a mesma fórmula. Então, deixa eu lembrar que é 3 mais 4. Então, 3 mais 4
vezes x1, e aí associo a ele 9, né, valores. 9 valores de uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 2,5. Então, isso seria o que a gente tem lá na nossa população, e a gente está gerando uma amostra da nossa população, que seria esse experimento da gente ir para campo e fazer isso. E a gente aqui tem um outro valor, as variáveis resposta agora. Então, assim, o y sim agora não é igual ao y1, tá? Então, os valores são diferentes. Por quê? Porque eu estou tirando como se fosse fazer uma amostra mesmo de uma variável da nossa população, tá? Nossa população está lá, tem essa estrutura. Eu posso repetir isso muitas e muitas vezes. Como é que eu faço para repetir isso muitas e muitas vezes? Eu coloco isso aqui num for. Coloco isso num for e falo para ele que eu vou ter um contador que vai de 1 até 1000. A partir do momento que eu faço isso, tudo que eu colocar dentro das chaves, eu vou rodar 1000 vezes. Se eu rodar isso aqui 1000 vezes, ele vai colocar 1000 vezes o valor aqui dentro desse objeto. E no final das contas eu vou ter, no fim das contas, eu vou ter esses 7 valores colocados aqui. Tá? Da última simulação, ele vai sobrescrever esses valores, não é isso que eu quero. Eu quero que ele me calcule, por exemplo, 1000 vezes a inclinação. Tá? Então, quando eu crio o meu modelo, que nem eu fiz para esses dados aqui, um LM XY1, eu faço desse jeito. Uso a fórmula XY1 em função de x1, e não preciso colocar a data aqui, porque eles estão no vetor, tá bom? Só isso. Isso aqui é os meus dados. E eu posso extrair informação desse objeto, por exemplo, os coeficientes. Então, existe uma função extratora, que é o coef. O coef faz o quê? Ele me retorna os parâmetros que definem a regressão, que definem esse modelo linear, o intercepto e a inclinação. Se eu pegar a posição 2, que ele está me retornando, eu tenho o quê? Só a inclinação. Tá? Então, o que eu quero é só a inclinação. Eu vou só exemplificar isso com a inclinação para vocês. Então, eu vou primeiro criar um objeto aqui, que vai ser para guardar a inclinação toda vez que eu simular uma amostra dessa população. Então, eu vou reproduzir NA 1000 vezes, vou guardar nesse objeto, que é onde vai ser guardada a inclinação. O que é a inclinação agora? É só NAs, tá? Faltou um zero aí, né? Boa. Valeu. Então, 1000 vezes, e aí eu vou colocar aqui vou criar um modelo toda vez, e depois eu vou guardar na posição... Ixi, eu uso um teclado aqui que eu me confundo todo. E esse objeto que eu criei lá em cima desse vetor, eu vou guardar o quê? O coeficiente desse modelo na posição 2. Posição 2 não. Ixi, é a posição 2. É o coeficiente 2, tá? Então eu vou pegar o coeficiente desse modelo aqui, ou seja, a inclinação, que é o coeficiente 2, e vou guardar nessa posição I desse objeto. Qual que é a posição? Vai ser a primeira posição, primeira vez que passar aqui, depois a segunda até chegar em 1000. Quando I for 1000, ele vem aqui e para de fazer esse ciclo.
Eu vou dar uma paradinha aqui para ver se vocês têm alguma dúvida com relação a esse ciclo que eu estou criando aqui, que isso é bem importante. Vocês já devem estar entendendo os ciclos agora, mas a gente pode parar e explicar novamente. Nenhuma pergunta. Tá bom. Posso rodar, então? Vamos lá. Agora, chegou uma pergunta aqui. Eu acho que não é relacionada com isso, mas perguntaram quando você vai postar as aulas, né? Puxa, gente, eu estou dando aula ainda, vocês já estão perguntando quando eu posto as aulas. Vocês não preferem perguntar a dúvida que vocês tenham agora? A gente posta a aula logo que a gente puder. Tá? Tem uma pergunta sobre o porquê da posição 2 no COEF. Tá, é aqui, ó. Quando eu calculo o COEF, ele me retorna dois valores. O intercepto na primeira posição e a inclinação na segunda posição. Eu pego a segunda posição aqui desse vetor que está aqui. É por isso, a segunda posição é a inclinação quando eu gero o COEF. Então, já estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Em vez de gerar um objeto e depois pegar a segunda posição, eu já pego o resultado do COEF e já tiro só a segunda posição e guardo no i. Tá bom? Então, vou rodar isso aqui. COEF. É aqui que está dando problema. Então, COEF LMX. Ok. Isso aqui está errado. Eu primeiro preciso criar o Y sim. Isso aqui não estou criando o modelo, né? E agora sim, eu preciso criar o LM sim. É o modelo, né? Então, o modelo vai ser o quê? Y sim em função de x1. Agora sim, eu estou primeiro criando aqui a variável resposta, pegando da população, e depois eu estou criando o modelo aqui e fazendo isso muitas vezes. Então, agora, o que eu tenho nesse objeto aqui? Eu tenho os valores de inclinação estimados a cada vez que eu fui lá e repeti essa amostra de novo na nossa população. Tá? Se eu colocar isso aqui num histograma, a gente vai ter uma figura que representa essas estimativas. Tá? Então, a gente fez uma vez e a gente teve como resultado dessa única amostra que a gente tomou da população, um resultado que está aqui, né? Que é esse 3,81 dessa única simulação que a gente fez. Fazendo muitas e muitas vezes a simulação, a gente tem essa distribuição. E a gente tem essa distribuição, então, do que seria a estimativa das inclinações a partir de amostras do mesmo tamanho e na mesma população. Se eu pegar essa distribuição e tirar dela o desvio padrão, a gente tem um valor ali que a gente chama de erro padrão. Então, esse erro padrão é a nossa imprecisão ao fazer uma estimativa. Quando a gente faz uma estimativa só, a gente não tem essa distribuição de valores para a gente calcular o desvio padrão, mas existe uma mágica algébrica que a gente consegue calcular esse valor e a gente não chama mais ele de desvio padrão, porque a gente não tem essa distribuição para chamar de desvio padrão, a gente só tem a nossa amostra, mas a partir da nossa amostra a gente consegue calcular algo que é o erro padrão. Esse erro padrão é a nossa imprecisão na nossa estimativa quando a gente faz uma amostra só. E esse erro padrão é o que a gente tem aqui tentando estimar
esse desvio padrão dessa ideia de que a gente pode ir lá e refazer muitas e muitas vezes a amostra que a gente fez da população, e a gente vai ter uma imprecisão associada a essa estimativa toda vez que a gente vai lá. E se a gente faz a distribuição dessas estimativas todas, nesse exercício de retornar e fazer a mesma amostra, a gente tem uma distribuição de valores de inclinação que tem esse desvio padrão aqui. É isso que significa esse valor, a imprecisão associada a esse valor. E essa imprecisão, ela vem dessa ideia que os estatísticos frequentistas tinham, de que, no final das contas, o que a gente faz é uma amostra de possíveis amostras que a gente poderia tomar na população, e eles conseguiram desenvolver fórmulas algébricas para calcular essas imprecisões associadas a esse exercício que seria voltar muitas e muitas vezes na população e fazer amostras que sejam da mesma natureza da amostra que nós fizemos uma vez só. A gente não faz isso, a gente vai uma vez só e coleta uma vez só os dados, mas a gente consegue associar a essa estimativa essa imprecisão, que é o erro padrão. Esse erro padrão que está aqui é a estimativa da variabilidade da nossa população, que é esse 2,5 que eu gerei aqui para a nossa população. Tudo bem? Uma paradinha para ver se alguém tem alguma dúvida com relação a esses erros padrões que estão aqui representados. Tá bom. Então, vamos partir para essa parte aqui do resumo do nosso modelo. Isso aqui, bom, isso aqui eu já falei. Então, é uma tentativa de estimar aquela variabilidade que tem na nossa população. E eu quero falar para vocês com relação a esses valores que estão aqui. O Arthur tem uma dúvida. Vai lá, Arthur. Bom dia. A minha dúvida é o seguinte: para o senhor poder calcular essa métrica do erro padrão, o senhor precisou recorrer a uma estimativa que geralmente a gente não tem, que são aqueles parâmetros que o senhor tinha estabelecido a priori da população fictícia, correto? Exatamente. Aí eu fico na dúvida de como isso é calculado em uma amostra que a gente faça aleatória no campo, já que a gente não vai ter essa informação. Tá ótimo. Isso é feito a partir de uma fórmula algébrica que foi desenvolvido por Fischer e por outros estatísticos para cada um dos testes que eu deixei para vocês ali. Tá aqui, ó. No nosso tutorial tá lá. Então, não, isso aqui é o R ajustado. Será que eu tenho aqui? Aqui, ó. Olha aqui. Essa fórmula algébrica, ela é a fórmula algébrica que você, a partir da sua amostra, consegue calcular o erro padrão associado à inclinação. É exatamente isso que a gente simulou aqui. Você pode calcular a partir de uma amostra através dessa fórmula algébrica. O que essa fórmula algébrica está tentando fazer? Está tentando estimar essa curva aqui, dessa imprecisão associada a essa estimativa. Então, eles pensaram realmente dessa forma e conseguiram pensar algebricamente como eles chegavam a essa distribuição, e a partir dessa distribuição eles chegaram, então, a esse cálculo algébrico. Essa solução algébrica que me parece uma coisa fantástica, né? Parece mágica. Mas eles calculam isso, e é isso que o R está calculando para a gente também, quando a gente está ali fazendo o summary do nosso modelo. Arthur, respondi a sua pergunta? Sim, professor, muito obrigado. Agora, o que está por trás é essa lógica que eu passei para vocês, que assim, pelo menos para mim, ela é mais intuitiva, por isso que eu mostro dessa forma, mas não só por isso também, porque, de fato, o que está por trás dessa fórmula algébrica que calcula esses erros padrões é exatamente essa ideia que eu passei para vocês agora com essa simulação. Então vamos partir agora, se ninguém tem mais perguntas, podemos partir. Sim.
Qual que é a diferença do desvio padrão do resíduo do outro, do intercepto? O desvio padrão do resíduo, que é esse aqui, ele é uma estimativa da variabilidade dos dados na nossa população. Então, ele tem a ver com esse desvio que eu gerei aqui da nossa população. Tá? Ele está tentando estimar esse valor aqui, que a gente criou para a nossa população. Isso aqui representa o que na nossa população? Representa a variabilidade associada a outras coisas que não são a relação entre o X e o Y. Tá? Isso na população. Na população tem uma variabilidade natural associada a ela. E essa variabilidade não está relacionada com na nossa amostra. Ela está relacionada com a população. Tá? Então, isso aqui é a variabilidade da população. E a gente está tentando estimar essa variabilidade com esse valor de erro padrão dos resíduos. Tá? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Esse erro padrão aqui, ele está associado com a estimativa dos valores que a gente tem de intercepto e inclinação. Tá? Então, essa é a imprecisão ao calcular esse valor aqui. Então, é diferente. Tá? Obrigado. Vocês vão fazer isso no tutorial de novo, com outros valores, vocês vão simular os valores também. E a gente pode tirar dúvidas também na segunda-feira, a partir desse tópico, né? Na segunda-feira também a gente faz uma sessão para tirar dúvidas. Se não conseguir entender a partir do tutorial e das dúvidas que tiraram com os monitores, retorna na segunda-feira e pergunte novamente, porque essas são questões importantes, mas são questões que demoram para serem sedimentadas, tá? Então, não é trivial guardar todas essas informações de uma vez só, mas são questões bem importantes. Então tá, então deixa eu mostrar para vocês da onde vem. Ale, Sim? a Raquel perguntou se você consegue fazer esse mesmo procedimento para achar o SD para o intercepto. Mesmo procedimento, consigo sim. Então, a única coisa que eu faço de diferente, eu faço isso aqui. Então, agora eu estou pegando não mais a inclinação, ó, se eu faço aqui nessa linha de comando os coefs e pego a posição 1, ele me retorna um intercepto, tudo bem? Ele está me retornando um intercepto. E se eu fizer isso tudo no intercepto, se eu faço tudo isso para o intercepto agora, faço agora. Tem que mudar ali também na última linha do ciclo for. Mudar o quê? Que tá, Não, você está chamando isso, inclinação. tá. Isso. Certo. Pois bem, vamos lá. Então, estou mudando aqui. Faltou atribuir, eu acho, ali, o coeficiente no intercepto, dentro do ciclo for. Intercepto. Atribuir. Isso. Sumiu a atribuição, tá. Gente, esse teclado aqui me deixa maluco. Esse roda. Rodando de novo. Aqui é o histograma agora do intercepto. Aqui está onde? Olha que bonito o nosso histograma. Intercepto, faltou colocar aqui a posição. De novo. Agora eu criei o intercepto, né, na minha simulação. Então, eu estou com esse
histograma, então percebam que os valores aqui são diferentes, né? Então a imprecisão associada a essa estimativa ela é maior, percebam que ela bate lá no zero, é por isso que o nosso teste também está dizendo que a gente não pode afirmar com vontade mesmo que o intercepto pode ser diferente de zero, é diferente de zero, então ele tem uma imprecisão maior, e nessa imprecisão maior você pode calcular valores que sejam negativos ou valores positivos, então a gente não tem realmente muita precisão com relação ao intercepto. E a gente vai calcular então aqui o desvio padrão dessa distribuição, e esse desvio padrão é 2,176, que vai ser esse valor aqui. Tá? Então isso aqui é a estimativa. Se a gente fizer muitas e muitas simulações, a gente vai chegar no valor preciso desse valor. Esse valor não, esse valor aqui é uma estimativa a partir dos nossos dados, também tem a fórmula algébrica que é parecida com aquela da inclinação que eu mostrei para vocês, tá bom? Então sim, é possível fazer para qualquer estatística a mesma coisa que a gente fez aqui com relação ao intercepto e à inclinação. Tá. Então deixa eu mostrar para vocês agora esses valores aqui. Tem uma pergunta do Marco no chat. Sim. Se o múltiplo R² maior que 80% é a variação explicada pelo modelo. Sim, Então a gente vai falar, ó, isso aqui é 83% da variação foi explicada pelo modelo. Eu quero mostrar isso para vocês, e para mostrar isso, deixa eu tentar aqui falar para vocês. Vamos fazer a tabela de ANOVA desse modelo. Então, a ANOVA do modelo é LMXY, acho que foi isso que eu chamei. Então, isso aqui é a ANOVA do modelo. Então, a ANOVA do modelo está relacionada a partição da variação. Então, assim, a gente tem a variação total, que está representada nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui representa a variação total. Então, eu tenho esses segmentos, se eu pego esses segmentos e elevo ao quadrado, eu tenho uma soma quadrática aqui dessa ordem, tá? Que aqui deu um pouco diferente com relação a não. A soma dessas duas aqui, ó, se eu somar isso mais isso, eu vou ter exatamente essa soma quadrática que está aqui, 261,9. Tudo bem? Então seria a terceira linha da nossa tabela de ANOVA que ela não mostra, que seria a variação total. Tá? Então quando eu construí com vocês essa partição da variação, eu coloquei aqui o total nessa última linha. Mas é a soma, porque tem essa característica aditiva. Então isso aqui é a variação total. O que é essa variação dos resíduos? É eu pegar, depois que eu construí meu modelo, tá? Então achei meu melhor modelo, esse meu melhor modelo está representado por essa reta, e eu tenho os resíduos. Se eu pego esses resíduos todos, elevo ao quadrado e somo, eu vou ter um valor que é 43,81. Essa é a variação que não foi explicada pela minha regressão, tudo bem? Se eu pego o total, subtraio o que eu tenho de resíduos, né, da variação dos resíduos, eu vou ter a variação que foi explicada. Então, essa variação explicada que está aqui, ela, se eu pegar esse valor e dividir por aquele valor da variação total, esse valor que está aqui, então vamos fazer isso, ó, 218 dividido 218 dividido por 261. 262, né? Estou arredondando. 0,83. O que é esse 0,83? No nosso summary do modelo, é exatamente o valor que aparece lá de R quadrado. Então, aqui tem a nova, vamos dar antes o summary. XY. Tá? Então aqui, ó, 0,8327. Tudo bem?
Então, a gente mata esse R quadrado que está aqui. O R ajustado está lá no tutorial, mostra para vocês como é que faz para calcular. A gente não quer o R quadrado ajustado, a gente quer o R quadrado mesmo. E vamos ver mais de onde vem essa estatística que está aqui. Ela vem também da partição da variação. Então, se vocês entenderam a partição da variação que eu mostrei para vocês nos gráficos, a gente tem esses valores aqui de desvios quadráticos, o que foi explicado. Isso aqui é o desvio quadrático dos resíduos, ou seja, o que não foi explicado pela regressão. A gente pode dividir isso pelos graus de liberdade. O grau de liberdade da regressão, ele é 1. Então, por que ele é 1? Porque para a gente calcular esses resíduos que estão aqui, a gente precisou da reta. A reta é a reta é representada só por dois valores, o grau, que é a inclinação e a reta, e o grau de liberdade, então, do que é explicado, ele é 1. Os resíduos, eles têm os 9 valores que estão lá, e a gente precisou da reta para explicar. Então, a gente precisou calcular 2 parâmetros, os 2 parâmetros, então, que a gente calcula, que é a inclinação e o intercepto. A gente perde 2 graus de liberdade para calcular os resíduos, a gente parte de todos os dados, que são os 9, a gente divide esse valor por 7, esse valor divide por 1, a gente tem as médias quadráticas, a razão desses 2 valores vai dar a nossa estatística F. Tá? E a estatística F, ela vai estar associada a essa distribuição probabilística de F, um valor de P. Esse P a gente mostrou como vocês calculam também na última aula, é o mesmo P, essa é a mesma distribuição F, e a gente tem aqui essa probabilidade muito baixa. Essa probabilidade muito baixa diz para a gente o quê? Que a gente tem muita variabilidade explicada pelos por esse modelo simples, que é o modelo de regressão, e que eu consigo, então, afirmar que existe sim uma relação entre x1 e y1, nesse caso, e eu fico bastante confiante de falar, não existe. Por quê? Porque a partição das variações, ou seja, você tem muito mais variação que é explicada do que variação que não foi explicada em média para o nosso modelo, que está relacionado a esse F que está aqui. Então, isso me deixa confortável para dizer que sim, existe uma relação associada a x e y1. Tá? Então, essa relação ela existe. E percebam que isso é uma outra estatística associada a um outro teste que particionou a variação dos dados em variação explicada e não explicada, que é o mesmo valor de uma outra estatística que está aqui associado a esse P. Ó, ele é o mesmo valor de P. Tá? Outra estatística está dando o mesmo resultado. No final das contas, esses 2 testes que estão aqui, o teste se a inclinação é diferente de 0, e o p-valor de quanto de variação é explicada, eles convergem para o mesmo valor, porque eles estão testando a mesma coisa. Você testar se a inclinação é diferente de 0, é a mesma coisa do que você falar que o modelo tem um poder de explicação muito grande, né? Então, que ele explica mais da variação do que ele deixa de explicar pela razão dessas variâncias, que é a estatística F. Tá? Pois bem, acho que com isso a gente fecha os nossos valores apresentados no summary do modelo. Então, eu queria terminar essa aula com essa explicação do que é apresentado no modelo linear, quando você faz esse resumo. Essas são as informações principais que vocês têm ali, a partir de um resumo de modelo. E isso é o que vai estar lá no tutorial para vocês. A gente avança um pouco mais no tutorial, e aí as coisas que a gente avançar no tutorial, a gente deixa para tirar dúvidas com vocês na segunda-feira. Mas eu posso tirar qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essas questões que estão aqui apresentadas no summary de um modelo linear.
Tá, então se não tem, vamos só fechar assim, vocês vão ver lá no... Eu não entendi direito o que é o método de máxima verossimilhança. A máxima verossimilhança eu não expliquei mesmo, eu passei batido, porque isso faz parte de outro curso, é um tópico um pouco mais avançado. Mas ele é, basicamente, um valor que ele é proporcional à probabilidade do modelo gerar os dados. Então, pensa só, se eu tenho um modelo, então tem um modelo, né? O que é o modelo? O modelo para nós é esses dois parâmetros que estão aqui que definem essa reta. Então, essa reta aqui, existe uma probabilidade associada a esse modelo, que é essa reta, desse modelo gerar esses dados que estão aqui. Tudo bem? Então, pego lá o x1, o x2, o x3, o x3, e calculo qual que é a probabilidade de um modelo que tem esse formato, essa inclinação, gerar esses valores. Isso é uma probabilidade que tem muito a ver com o que a gente está calculando na estatística bayesiana. A estatística bayesiana quer calcular essa probabilidade, de fato. Só que essa probabilidade é difícil de calcular, mas a verossimilhança, que é um valor proporcional a essa probabilidade, ela é mais fácil de ser calculada algebricamente. Então, a gente consegue calcular isso. Foi Fisher que desenvolveu também a verossimilhança, o likelihood, e a gente consegue calcular, então, para qualquer modelo, a gente consegue calcular essa verossimilhança. Então, o que a gente faz? A gente também pode variar a inclinação e calcular, em vez de calcular os desvios quadráticos, calcular aqui a verossimilhança. O formato da verossimilhança vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Então, vai ser uma outra escala de números muito baixos, porque essa probabilidade, em geral, ela é muito baixa, então são valores muito pequenos, mas, de qualquer forma, vai dar essa mesmo formato invertido de máxima, de verossimilhança. E, no caso da verossimilhança, a gente está procurando o ponto que maximiza a verossimilhança, que vai ser isso aqui, vai ser o ponto que vai estar mais ou menos por aqui. Tá? Então, uma outra estatística associada também ao ajuste do modelo aos dados. Tá? Então, se a gente variar essa inclinação, você também vai ter diferentes modelos e diferentes valores de verossimilhança. É isso que eu tenho para dizer para vocês nesse curso. Quem tiver interesse em entender melhor a verossimilhança, vocês podem fazer o curso do Paulo Inácio. O Paulo Inácio, ele parte da definição do que é verossimilhança para poder apresentar para vocês toda uma contextualização e conceitualização do que é a máxima verossimilhança e como a gente usa a máxima verossimilhança para tomar decisões com relação ao melhor modelo, para a gente fazer seleção de modelo. E é isso que é a base do curso do Paulo Inácio, que vai começar daqui a, por volta de um mês. Tá? E isso aqui é a estatística clássica usada dos mínimos quadrados. Eu uso ela principalmente por uma questão didática, porque a gente está sempre trabalhando com esses desvios quadráticos aqui, quando a gente está falando de partição da variação. Então, como a partição da variação é uma coisa muito importante para toda a contextualização que a gente tem na estatística frequentista clássica, então, e nos modelos lineares também, então eu prefiro trabalhar com os mínimos quadrados e ficar nesse escopo dos mínimos quadrados. Mais alguma questão? Ale, quando formos reportar os resultados, sempre usamos a estatística F ou há casos em que devemos usar o valor de T? No caso, a gente tem usado a estatística F, mas elas vão convergir, então no final das contas vai dar na mesma você colocar um ou outro no caso. Mas o que você quer, de fato, não são esses testes marginais que estão aqui. Tá? O que você quer é o teste final do modelo todo. Por quê? Porque, assim, isso aqui é um teste para essa variável que está aqui, e nesse caso, essa variável
é o mesmo teste que está sendo feito aqui, mas pensa que você tem um modelo um pouco mais complexo. Então, esses modelos simples, quase nunca eles estão na nossa mão. Então, a gente, geralmente, quando faz o nosso trabalho, a gente tem modelos muito mais complexos que esse. Então, por exemplo, uma forma de complexar esse modelo é colocar mais uma variável preditora. Então, ele vai ficar um modelo mais complexo, e a gente vai ter mais do que um teste T aqui associado. Tá? Então, a gente vai ter vários testes T associados a cada uma das variáveis que está aqui. Às vezes mais do que isso, né? Porque se você colocar uma variável categórica, a gente vai ver que a variável categórica vai gerar montes de teste T. Então, a gente não pode basear o resultado do nosso trabalho nesses testes T que estão aqui. Esses testes T são uma indicação para a gente de que esse valor aqui é diferente de zero ou não. E é uma indicação de que essa variável ela é importante para definir a relação com essa variável preditora que está aqui. Tá bom? Então, é só uma indicação, esses testes marginais que estão aqui. O teste mesmo que a gente tem final do modelo é esse que está aqui. Então, é esse que a gente reporta. Nesse caso simples, é o mesmo valor. Reporta esse valor. Então, normalmente, o que a gente faz, quando a gente reporta a estatística, F, então a gente reporta essa estatística, a gente coloca F e coloca os 2 graus de liberdade aqui. 1,7, para que a pessoa saiba exatamente de onde vem essa estatística, quais são os graus de liberdades associados a essa estatística. 1,7, daí você reporta esse valor. Então, já reportou esse grau de liberdade, reporta em seguida esse valor de P que está aqui. Tá? Reporta também esse R quadrado, ou seja, 83% da variabilidade associada aos meus dados foi explicado por esse modelo muito simples, que é uma reta. Então, legal as pessoas saberem disso, porque isso é importante. Isso é como a gente reporta o modelo. Agora, o que a gente reporta de biologia? De biologia, né, quer dizer, ou de informação associada ao nosso trabalho, a gente vai reportar algo que é o efeito. O que é o efeito nesse caso? Nesse caso, o nosso efeito, ou seja, o efeito da variável preditora na variável resposta é essa inclinação. Então, a cada unidade que eu acresço da minha variável preditora, eu aumento 3,81 na minha variável resposta. Então, esse é o efeito da variável x em relação à variável y. Isso é, na realidade, na biologia, é o que é mais importante para a gente, essa inclinação, que é essa relação entre x e y. Vocês, à tarde, eu sei que é meio frustrante a gente trabalhar com esses dados simulados, mas esses dados simulados, eles ajudam a gente a entender um monte de questões importantes na estatística. Fica muito mais fácil para eu passar informações para vocês e me parece mais intuitivo. Então, por isso que eu uso a simulação. Eu sei que pode ser um pouco frustrante, às vezes, a simulação. Vocês vão fazer isso no período da tarde no nosso tutorial, mas também depois a gente vai trabalhar com dados reais lá para o final, para vocês fazerem um pilotinho de dados reais também. Esses dados reais estão aqui. Opa, não estou conseguindo aumentar. Tá. Então, os dados reais. Então, aqui, então, é relacionado a um experimento de lagartas. Tá. Então, é um experimento de dieta de lagartas e o crescimento associado a essa dieta. Então, isso aqui são as lagartas, o quanto que elas cresceram ao longo do experimento. Então, aqui a gente tem a representação do que é a variação total desses dados. Então, numa regressão, a gente tem a reta horizontal no valor de x médio, e esses são as representações dos resíduos para esse modelo, que seria esse modelo onde não tem relação de x com y. E esse seria a variação total associada aos meus dados. Tá? Então, pegar esses segmentos, elevar ao quadrado e somar, a gente tem
a representação do que é os resíduos, a soma dos resíduos quadrados para esse modelo aqui. E para esse modelo a gente também tem os resíduos, né, esses desvios, e se somar e elevar ao quadrado a gente tem também a mesma partição que a gente fez quando a gente fez para a nova. Então isso aqui é o que não é explicado, isso aqui é o que é explicado, e o que sobra aqui é o que foi explicado pela nossa variável resposta. Tem um gráfico aqui, eu quero mostrar para vocês, só que eu vou precisar... Tá, melhor. Tá. Esse gráfico que está aqui, não estou conseguindo aumentar, vamos ficar assim mesmo. Esse gráfico que está aqui, ele representa... Vocês estão conseguindo ver ele? Ele tem 3 cores aqui. Sim. Um modelo, tá bom? Isso aqui é a variação total dos nossos dados, que vai até aqui, a essa reta pontilhada, rachurada. E essa outra reta é o nosso modelo. Então, do ponto de observação até a média da variável preditora, a gente tem a variação total dos dados. Tá? O que não foi explicado pelo nosso modelo está representado por esses segmentos em branco. Tá? Então, essas retas aqui em branco são essa variação não explicada. O que foi explicado? É o que sumiu lá, são esses segmentos que estão em verde. Tá? Isso foi o que foi explicado, está aqui representado em verdinho para vocês. Vocês vão fazer depois esses gráficos, dão uma olhada depois no código, não só no código para vocês entenderem o que é essa variação explicada, mas também para entender o gráfico que está aqui, nesse código que vai assim. Tudo bem? Então esse é o conceito importante. Então no final das contas, a nova para a gente no R, a função a nova e o que a gente usa da nova no R nos modelos, principalmente nos modelos lineares, é essa partição da variação. Por isso que a nova no R te dá a tabela de ANOVA, e não o teste de análise de variância tradicional da estatística frequentista. Meio-dia e 20 já foi muito além. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu respondo. Vou tentar ser breve se vocês tiverem perguntas, senão a gente se manda para almoçar. Vocês podem, então, sair da reunião, se quiserem. Nós encerramos a aula por hoje. Quem tiver questão, quiser fazer uma pergunta, pode ficar também. Vou ficar aqui mais alguns minutos. Até mais, gente. Acho que pode encerrar a gravação, né, Ale? Pode, por favor. É você que está gravando? Sou eu, isso. Ah, muito bem. Eu consigo interromper também, mas... Eu já interrompi.